Há um mal sutil e silencioso que ataca a vida do cristão sem ele perceber. Quando ele se dá conta, já passou muito tempo e ele já fez diversas coisas que o foi afastando de Deus, afastando do propósito, porém, por ser algo muito suave, ele não se deu conta. E esse algo suave é a tibieza. Mas por que que você precisa saber da tibieza? Por que que eu preciso saber sobre a tibieza? Fica até o final desse vídeo que eu vou te falar o porquê é extremamente importante um cristão saber sobre a tibieza. Primeiro que a tibieza, ela vem do latim e ela significa algo como morno. Aquela passagem bíblica que fala sobre nós não somos quentes nem frios, mas somos mornos e os mornos serão vomitados. Esse movimento do morno, esse movimento como se você estivesse numa escada rolante subindo ao contrário, que parece que você não está saindo do lugar, ou uma esteira, andando no mesmo lugar sem sair do lugar. A tibieza, ela tem um pouco desse efeito na nossa vida. E a tibieza, ela não é um ódio ao bem. Muito pelo contrário, ela tem uma outra conotação que é ainda mais perigosa. É um abandono do bem enquanto ainda se mantém a imagem de adesão a esse mesmo bem. Eu gosto de lembrar de exemplos. Por exemplo, eu sou católico, frequento a igreja católica, então os meus exemplos vão ser aqui mais nessa direção, mas eu acredito que você vai conseguir acompanhar isso se você não for católico. Aquela pessoa que já está na igreja há anos, participa de diversas coisas, às vezes até ministro de Eucaristia, ou toca em ministério na igreja, participa de pastoral, ajuda na barraca do pastel, faz diversas coisas. Porém, você vê que a pessoa não tem um carisma, a pessoa não tem nada de uma virtude que resplandeça. Você vê a pessoa muitas vezes envolvida sempre em fofoca, falando mal dos outros, não vê uma progressão, um movimento de crescer na fé, de amadurecimento na fé. Acontece que nesse cenário a tibieza ela já foi tomando conta do coração da pessoa a ponto que ela foi esfriando os seus movimentos e se deixando agir apenas no automático. E como que isso acontece? Acontece que com o tempo eu vou fazendo as coisas, eu vou pecando, eu vou errando, eu não me arrependo, eu não busco a confissão, eu não busco a confissão frequente, a comunhão frequente, eu vou deixando isso se acumular, ou até mesmo se eu me confesso, mesmo que seja uma vez ou outra, eu vou deixando pecados mais do dia a dia, que a gente chama de pecados veniais, acumularem. Coisas que a gente falou alguma coisinha aqui de um ou de outro, ou omitiu algumas coisas aqui e ali, e aquilo vai se amontoando na alma, amontoando na pessoa, de modo a esfriar o seu coração. O próprio cínico, ele tem o seu coração esfriado. A pessoa, quando ela é muito cínica, você pode perceber que se ela contar um pouco da história dela, ela vai falar de situações que foram esfriando o seu coração. Seja o que for, seja uma separação, seja um problema com os filhos ou com amigos, alguma coisa foi acontecendo na sua vida que foi esfriando o seu amor e fazendo com que essa pessoa se tornasse cínica, fizesse piadas, às vezes até mesmo de mau gosto com as pessoas, e não se importasse em ferir as pessoas. Às vezes até sente um certo nível de prazer. E então quando você vê uma pessoa assim, você logo percebe que ela está vivendo no automático. Às vezes você mesmo já passou por isso. Vivendo a fé no automático, às vezes faz a sua oração, às vezes não faz, esquece. Ao invés de fazer da sua vida, do seu dia uma oração, você vai deixando, depois eu falo com Deus, vou deixar para depois, vai deixando. Quando vê, aquilo vai se tornando uma relação fria, parece que
a intimidade vai ficando cada vez mais distante, a relação da oração com Deus vai ficando cada vez mais truncada, mais difícil, porque você fala, já passou muito tempo, e isso vai se esfriando. A tibieza, ela vai entrando no nosso coração por meio dessa frieza, não só frieza, mas dessa mornidão, dessa, faço um pouquinho, eu não me esforço muito, eu não me dedico muito, mas o burocrático está em dia, você está fazendo as coisas burocráticas, eu participo do encontro de jovens, eu participo da pastoral da família, vou lá, da pastoral de rua, vou lá e dou comida para o mendigo, faço diversas coisas, mas eu não busco melhorar como pessoa, porque fazer essas coisas a gente vai conseguindo até que fazer, mas a gente precisa de algum modo progredir também espiritualmente, progredir de modo a amadurecer na fé. E o que seria esse amadurecer na fé? É quando você olha para a pessoa e você vê frutos. Você vê um semblante, uma presença piedosa, uma presença que você quer ficar perto, você quer conversar com aquela pessoa porque você sente que tem coisas boas que vêm daquela pessoa, que agrega na sua vida. É alguém que você vê que a oração daquela pessoa é eficaz, porque de algum jeito ela está bem unida à videira, é aquele galho que está bem unido à videira, ao tronco. Então, uma vida verdadeira, ela é uma vida que a gente se esforça continuamente para não viver no automático, não viver apenas de modo burocrático, cumprindo regrinhas, mas buscando realmente amar e se entregar pelo outro no esforço. Se eu estou, sei lá, numa pastoral longos e longos anos, eu não melhorei, eu não mudei nada, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar o que está acontecendo. E, principalmente para quem é católico, a confissão e a comunhão frequente, eles são extremamente necessários. Essa é um divisor de águas para a nossa vida. E eu trago aqui 5 situações que demonstram esse espírito da tibieza. E são eles. Primeiro, enfraquecimento do impulso interior. Aquela vontade de querer fazer, o fervor de querer fazer, esse impulso inicial ele vai sendo enfraquecido. Segundo, perda do fervor. A perda desse movimento de querer. É bem parecido desse movimento inicial, mas o fervor é em tudo que você faz. É essa entrega em tudo que você faz. Não é aquela coisa também, emocional. Não é só isso, mas é um fervor que te mantém constante no caminho. Terceiro, falta de intensidade moral, espiritual e afetiva. A pessoa que ela é intensa no sentido de se entregar àquilo. Não só intensa em verbalizar de modo alto, não, mas de se entregar e fazer com que a sua vida realmente não seja uma vida estéril. Quarto, a acomodação da vontade. Esse daqui é extremamente perigoso, porque quando a gente se acomoda demais na nossa vontade, a gente acaba ficando viciado em fazer só aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente quer. Quando a nossa vontade ela não está temperada, né, temperança, os próprios temperamentos, tem um vídeo meu aí sobre temperamentos, se você quiser assistir depois, dá uma olhadinha. Os próprios temperamentos é um braço da temperança, que é o quê? É esse equilíbrio nas coisas, tanto terrenas, nas coisas de Deus, um ajuste necessário, é você não comer demais, é não falar demais, ou fazer de menos ou de mais as coisas, mas fazer no nível certo. Isso é a temperança. E quando a gente não trabalha a nossa vontade, a gente não mata um pouquinho a nossa vontade cada dia, a gente fica muito viciado em fazer só aquilo que a gente quer. E é um caminho também que nos leva à tibieza e a ficar patinando sem sair do lugar. Porque o esforço contra a nossa vontade é o que faz a gente também amadurecer e evoluir espiritualmente. E quinto, a indiferença gradual. Conforme a gente vai agindo dessa forma, a gente vai ficando meio indiferente às coisas. Acontece uma coisa ruim, você fica um pouco indiferente.
acontece uma coisa boa, você também não consegue elogiar muito, você fica um pouco indiferente. Aquela pessoa morna, sem sal, aquela pessoa que foi chamada a ser luz do mundo, sal da terra, mas está mais para chuchu do mundo, chuchu da terra, que não tem uma... Você não vê um sabor naquilo que ela faz, você não vê presença. Falta essa empatia, fica indiferente às coisas. Ah, aconteceu, tudo bem. Não aconteceu, tudo bem. Ah, ok para tudo. Tudo tá bom, tudo tá legal. Quando você age dessa forma, você está tirando o esforço da sua vida. E sem esforço, não tem como viver o caminho de cruz, viver a nossa vida aqui, que é realmente carregar a nossa cruz, sem o esforço. Toda a luz, tudo aquilo que ilumina, tudo aquilo que é luz, que traz clareza para a nossa vida, é a partir do esforço. Não há algo que nos faça melhor, que nos faça melhorar como pessoas, se não for por meio do esforço. Porque tudo de algum modo está se deteriorando na nossa vida e à nossa volta. Se não há um esforço da nossa parte, a nossa alma também vai ficando tíbia, vai ficando preguiçosa, morna, e quando você vê, você vai começar a ir em direção a um vazio, a tristeza, e por aí pode vir até depressão e tantas outras coisas. Muito provavelmente você ou se viu nisso aqui que eu descrevi, ou viu alguém aí da sua paróquia, da sua igreja, que age dessa forma e que acabou se entregando à mornidão e à tibieza, vive a parte burocrática, tudo ok, cumpre o rito burocrático, mas já sem esse fervor, esse amor. Tem uma história de Padre Pio, não sei se vocês conhecem, Padre Pio de Pietrelcina, lá da Itália, que ele é um padre, um santo, místico, que tinha várias experiências espirituais muito profundas, e uma delas foi que um dia um padre, estando uma alma no purgatório, que é algo extremamente raro, o padre estava no purgatório e Deus permitiu que a alma dele visitasse Padre Pio, para que ele pedisse a Padre Pio que rezasse uma missa por ele, para que ele pudesse sair do purgatório em direção ao céu. E Padre Pio falou assim, claro, eu rezo essa missa por você, mas eu queria te perguntar, por que você, como um sacerdote, você não... você está no purgatório, qual a pena que você está pagando no purgatório? E ele disse que ele não fazia a giroflexão quando passava diante do altar, que quando a gente passa no altar, quem é católico sabe, que você faz uma reverência ao altar e depois você passa. Você não passa assim como se estivesse passando no corredor de casa, entendeu? E aquela falta de reverência era também um esfriamento no coração do sacerdote que sabia da importância que é o altar, que é a Eucaristia, mas mesmo assim ele era indiferente. Isso fez com que ele fosse para o purgatório e passasse esse processo purgativo para então adentrar o céu, e pediu para que Padre Pio rezasse essa missa por ele. Essa é uma de tantas histórias que Padre Pio também viveu, e de tantas outras histórias de pessoas que tinham sua fé, sacerdotes mesmo, que viviam a tibieza da fé, estavam desacreditados, mornos, e aconteceram milagres eucarísticos que fizeram com que ele voltasse a acreditar. Então aqui eu estou dando exemplos e histórias para que a gente veja o quão isso é real, já aconteceu muito, e que também nos rouba do caminho, nos rouba daquilo que nós somos chamados a viver nessa terra, que é o esforço contínuo e a entrega por amor a Deus e ao próximo, para sermos pelo menos um pouquinho melhor a cada dia. Para você que chegou até aqui, peço que deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.